Amados, a paz do Senhor a todos. É um prazer sempre muito grande poder estar com os irmãos. Apesar dos irmãos estarem aí do outro lado do Brasil, eu estou aqui na parte de baixo, mas a gente em espíritos estamos juntos. Nós estamos juntos porque a palavra de Deus que o Espírito que habita em mim concorda com o Espírito que habita em ti, que somos filhos de Deus e fazemos parte da mesma família. Uma vez eu vi um pregador que ele falava muito que estou conhecendo mais uma parte da família de Deus. Não, ele dizia assim, estou conhecendo mais uma família de Deus, mais uma família de Deus. Aí um outro pastor repreendeu e disse, Deus não tem mais de uma família, Deus tem uma família só. A gente acaba conhecendo uma parte de cada família. E os irmãos fazem parte da minha família, apesar de estarem tão distantes, mas o que nos une é o elo de sangue, sangue de Jesus Cristo. E graças a Deus, tenho certeza da nossa vitória. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo de número 49. Perdão, Isaías de número 40, tá, irmão? Isaías de número 40, a partir do versículo de número 18 até o versículo de número 31. Eu gosto demais dessa passagem porque ela é bem conhecida e Deus colocou no meu coração uma palavra de conforto para nós nessa noite. Às vezes eu vejo os pregadores, tudo bem, que todos nós somos falhos, somos miseráveis pecadores e não merecemos favor nenhum de Deus, mas nós conhecemos um Deus de misericórdia, um Deus que nos ama, um Deus que quer ver o nosso bem, um Deus que nos quer ver sadio, um Deus que nos quer ver felizes. E para isso ele chegou ao extremo de mandar o que ele tinha de melhor no céu. Alguns estão esperando o melhor de Deus ainda vir, nós já recebemos esse melhor de Deus antes mesmo de nós nascermos, que foi o Filho de Deus. Ele mandou esse melhor para que nós tivéssemos uma vida plena. E aí hoje Deus me colocou no meu coração de ministrar essa palavra de conforto, de ânimo, para dizer, continua, continua, porque a bênção do Senhor, ela está correndo atrás de ti. Não é você que corre atrás da bênção. Deus está mandando vitórias sobre a sua vida, Deus está mandando livramento, e tudo que acontece conosco é sinal de que Deus está agindo, até as coisas ruins. Então vamos lá, Isaías capítulo 40, do versículo 18 ao 31. Diz assim: A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobra de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, que desde o princípio não se vos notificou ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e é ele o que estende os céus como uma cortina e a desenrola como tenda para neles habitar, o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra, o seu tronco já se secam. Quando ele sopra sobre eles um tufão, os leva como a pragana. A quem, pois, farei-me semelhante, para que eu seja igual, diz o santo. Levantai os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi ele que fez sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e por quanto é forte em poder. Nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto diante do Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador de todos os confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, e é inescrutável no seu entendimento.
Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, aleluia, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus da nossa salvação. Irmãos, que coisa maravilhosa, que palavra bendita que Deus inspirou Isaías 740 anos antes de Jesus nascer. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E aqui a gente percebe, irmãos, nessa passagem, eu até queria ler a passagem do início até o fim, todo o capítulo de número 40, que tem coisas ali maravilhosíssimas que Deus revela para nós, inclusive escatológicas, coisas que irão acontecer nos últimos dias, a forma como Jesus Cristo vai se manifestar, que toda carne vai vê-lo, toda carne vai contemplar a glória do nosso Deus, uns para bênção, outros para maldição, mas todos verão, e falando também sobre todas as maravilhas de Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é que aqui no capítulo 22, isso é porque é um tema bem atual, que em pleno século XXI ainda se tem a discussão de que a Terra é redonda, que a Terra é plana, de que até, ou seja, pessoas morreram para provar que a Terra era redonda, mas hoje em dia ainda tem pessoas descrendo disso. Mas eu louvo a Deus que 740 anos antes de Jesus nascer, Deus já estava revelando a Isaías o formato da Terra. É um círculo. E se a Bíblia diz que ela é redonda, círculo, redundante, porque em algumas versões fala aquela redundância da Terra, que Deus está sentado sobre a redundância da Terra. Eu acredito na Bíblia, não acredito no que homens dizem ou deixem de dizer, porque o nosso Deus é verdadeiro e a palavra do Senhor diz: seja Deus verdadeiro e os homens mentirosos. Louvado seja o nome do Senhor. Todo homem é enganoso, mas o nosso Deus é verdadeiro, e toda a grandiosidade de Deus que está apregoada nesse capítulo 40 de Isaías é a garantia de que Deus vai fazer um milagre na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos pequenos, nós somos falhos, nós temos fraquezas, mas em Deus fraqueza nenhuma há. Ele é o Todo-Poderoso. O versículo de número 18 já começa ele fazendo essa pergunta: quem pode comparar Deus a alguém? Quem é que vocês vão escolher diante da terra para comparar o nosso Deus? Quem é que pode ser semelhante a ele? Ninguém é semelhante ao nosso Deus. E por isso, irmãos, nós já somos vitoriosos por causa disso. Nós cremos num Deus inigualável. Não existe outro igual. Não há outro Deus todo-poderoso como o nosso Deus. Os homens criam para si imagens, os homens criam para si credos, criam homens ilustres para adorar, mas o nosso Deus não é feito por mãos humanas, o nosso Deus não é homem, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o que está desde o princípio, e Ele nunca mudou e nunca mudará, e Ele conhece todos os fundamentos da terra, e louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fico maravilhado como é que Deus usa alguém tão extraordinariamente como usou Isaías, numa época que ninguém tinha acesso a livros como nós temos hoje, a internet, a grandes pesquisas, a grandes telescópios, e ali Deus estava dando uma revelação profunda através do seu Espírito e falando para o povo dele: eu estou aqui do lado de vocês, eu sou todo-poderoso, quem é que vocês precisam procurar mais, vocês não precisam se voltar para a imagem de escultura, vocês não precisam crer em homens poderosos, os reis, os juízes, eles vão perecer, mas o nosso Deus, como diz lá, ele vai permanecer para sempre. No versículo de número 8 diz que o nosso Deus, a palavra do Senhor, ela subsiste eternamente, o homem perece como a erva, mas o nosso Deus subsiste eternamente. É isso que Deus está falando para o povo dele naquela época, e está falando para mim e para você nesta noite.
confia em mim, porque eu subsisto eternamente e eu estou convosco. E uma coisa, irmão, que me chama muita atenção, que eu gosto muito de falar sobre isso, é como às vezes a gente se torna tão ingrato com Deus nas nossas orações, até nas nossas orações. Quando a gente diz para Deus, Senhor, parece que tu não está vendo. Deus, olha, o Senhor não contempla o que está acontecendo comigo. Contempla sim, irmãos. O nosso Deus, a palavra de Deus diz que Deus tem os olhos como chama de fogo, irmã Célia, que faz uma varredura em toda a terra. Agora os olhos de Deus estão lá na China, na Índia. Está aí, Glauber, ao teu lado, vendo todo o processo. E os olhos de Deus, como chama de fogo, ele vê além dos que os nossos olhos podem ver, vê o que está no interior das nossas almas, no interior dos nossos ossos, e ele contempla toda a necessidade. Mas às vezes a gente, por causa da dor, da angústia, da tristeza, da tribulação, da perseguição, nós nos tornamos ingratos nas nossas orações e dizemos, Senhor, parece que tu não vê. E a murmuração toma conta de nós, porque Deus está falando aqui com Isaías, para Isaías falar para o povo. Aqui no versículo número 27 diz assim, porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu estou me recuperando de uma gripe. Se eu tossir ou tiver uma falha na voz, os irmãos não reparam, é porque eu ainda estou me restabelecendo de uma gripe que eu peguei esses últimos dias, mas o nosso Deus é bom. A minha voz, se os irmãos não perceberam, está meio cansadinha, mas Deus é fiel em todo o tempo. E aí aqui eu percebo o povo de Israel fazendo a mesma coisa que muitas vezes a gente faz quando está num processo de angústia, de tristeza, de perseguição, de tribulação. A gente olha para Deus e pergunta por que está acontecendo isso e que Deus não está vendo. Deus vê, ele contempla, ele tem um propósito em toda a situação. Aí ele vai responder esse questionamento do povo de Israel e de Jacó em especial, que seria quando ele diz Jacó, ele está querendo dizer assim, eu te conheço antes de eu te transformar em Israel. É como se ele tivesse assim, eu te conheço antes do processo que tu passaste. Está entendendo, meus irmãos? Deus conhece-nos antes mesmo que nós nos formássemos do ventre das nossas mães, antes que nós decidíssemos ser cristãos ou coisa parecida. Deus já nos conhecia, ele já tinha um propósito para nós, como ele falou. Porque diz Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto diante do Senhor e o meu juízo passa despercebido. Passa não, irmão. Esse processo que você está passando, Deus está vendo tudo e haverá justiça de Deus para você. Espera no juízo de Deus, que certamente você vai alcançar a magnitude das bênçãos do Senhor. O nosso Deus é sempre favorável ao seu povo. Ele nunca vai deixar você sozinho no campo de batalha. Ele vai fazer por você aquilo que ninguém mais pode fazer. Se a tua fé for semelhante a um grão de mostarda, olha só, um grão de mostarda. Quanto mais, se a sua fé for maior, coisas maravilhosíssimas o Senhor vai fazer. Deus tem milagres extraordinários para a sua vida. Não importa a situação. Às vezes a gente não entende o processo, não entende por que está acontecendo as coisas, mas a gente não pode se comportar como o povo de Israel se comportou. E interessante, irmãos, que desde que o povo saiu do Egito, Deus já estava falando com o povo, vocês precisam confiar em mim, precisam largar a murmuração. Eu não estou insinuando aqui que existem murmuradores no nosso meio, não. Mas eu estou dizendo que tem momentos de dificuldade na nossa vida que a gente questiona os posicionamentos que acontecem nas nossas vidas. Mas Deus está mandando que nós sejamos o quê? Mais fiéis em gratidão, os mais fiéis em esperança, mais fiéis em buscar a Deus, porque Deus tem sempre uma solução para as nossas vidas. Aí, quando eu percebo aqui, olha o que Deus diz no versículo de número 28 em diante. Quando ele percebe que o povo está tendo essas murmurações, primeiro ele se apresenta como todo-poderoso, que criou todas as coisas, que está sentado sobre a terra, que ele põe no mar, põe as águas do mar na mão como uma concha. Deus assim, ó, quando a gente vai beber água de algum lugar assim com a mão e leva a boca como uma concha, Deus usa isso no mar.
Oh, o nosso Deus é todo poderoso, irmãos. Ele tem controle sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Aí ele diz aqui no versículo de número 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, que coisa gloriosa, minha alma inflama só em perceber a grandiosidade desse versículo. Diz assim, nem se cansa nem se fadiga, e é inescrutável no seu entendimento. Você não consegue conceber o que é a sabedoria de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você e eu nos cansamos, você e eu desfalecemos diante das labutas, das dores, das tribulações, mas o nosso Deus não. O nosso Deus não se fadiga, nem se cansa, não dorme. Lá no Salmo de número 21 diz que ele nem cochila, nem dormita, ou seja, nem bate a cabeça de sono, porque o nosso Deus não se fadiga. Ele é todo poderoso e nessa noite ele está vendo você nesse processo e ele está te chamando pelo nome dizendo: acalma a tua alma. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, nosso Deus está mandando um recado para você. Você faz parte do exército vencedor do Todo-Poderoso. Deus te levantou para fazer parte desse exército. E por isso você está fazendo número desse exército. E o teu general já entra na batalha com a batalha vencida. O processo passa. O processo passa, mas o propósito permanece. E o propósito de Deus na tua vida, na minha vida, ninguém vai mudar. Os planos de Deus são maiores que os meus, são maiores que os teus, e na hora certa você vai colher os frutos desses planos de Deus quando você perceber que Deus é maior do que toda a situação que você está passando. Tem até um jargão que eu não gosto muito de usar, esses jargões que já viraram assim, digamos assim, apelação gospel, né? Que diz assim, ó, não diga ao teu problema, não diga ao teu Deus o tamanho do teu problema, mas diga a Deus, diga o teu problema, o tamanho do teu Deus. Mas, irmãos, se a gente olhar para esse jargão, era o que Isaías estava dizendo para o povo de Israel aqui, olha só. Vocês não têm que reclamar de nada, vocês não têm que questionar nada, porque o Deus de vocês é o Criador de todos os confins da terra, o universo, do mar, ele tem o controle de todas as coisas. Então, se ele tem o controle de todas as coisas, o que você está passando é pequeno diante do que ele pode fazer. E aí ele não se cansa, ele nem se fadiga. E porque ele não se cansa, ele não se fadiga, ele vai te fazer o que acontece no Salmo de número 29. Olha só, no versículo de número 29 desse capítulo que a gente está lendo. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Avivamento. Reavivamento. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É a mesma coisa que Deus fez com o profeta Ezequiel quando levou no vale de ossos secos. Havia uma tipologia. Está morto, está cansado, está fadigado, está só o pó dos ossos. Deus vai bradar a palavra da profecia e vai liberar o espírito de vida, o espírito de reavivamento, e vai levantar do monturo da fraqueza, da tristeza, da angústia, um exército forte e poderoso. Lassurie, balabalabassuriando, rebealo, balabaxerguiai. E aí Deus está dizendo para você, você faz parte desse exército. Está fraco? Está sem força nesse momento, nessa situação? Faz parte da humanidade, faz parte do processo da queda humana. Mas Deus manda dizer para você que hoje Ele está mandando a palavra de avivamento. Que coisa gloriosa, que coisa gloriosa. Quando Deus ele libera uma palavra de vida, irmã Eline, ela vem de encontro à necessidade dos nossos corações, porque
o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que faz separação da alma e do espírito, dos ossos e medulas. Olha só, antes da humanidade conceber em si o conhecimento científico para fazer a divisão de ossos e medulas, Deus já estava dizendo que a palavra de Deus fazia esse processo. 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. E hoje nós estamos vendo tudo isso que a ciência está alcançando, mas Deus já fazia esse processo. Vai lá no interior, lá onde se esconde a mais profunda angústia, tristeza, Deus arranca, joga para fora e coloca um espírito de vida, de vigor, e diz assim: ei, tá cansado? Eu multiplico as forças do que não tem nenhum vigor. Aleluia, aleluia. Continua no caminho, continua na peleja, porque Deus vai fazer algo extraordinário. Irmãos, Isaías número 43, um pouquinho mais à frente, em o versículo de número 3, esse versículo é muito conhecido por todos os cristãos que trilham o caminho de ouvir a palavra de Deus. É muito falado, é muito falado. Inclusive, tem algumas igrejas até que fazem isso no final dos cultos, eles citam alguns versículos, e esse é um dos que é mais citado nesses momentos, que diz assim: antes que houvera dia, olha só, Deus falando através do profeta Isaías novamente para o povo, antes que houvera dia, antes que acontecesse tudo, as coisas, a criação de tudo, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está vendo você. E eu tenho certeza, mesmo com a minha pouca fé, porque eu não vou dizer para você que eu tenho uma fé de Isaías, uma fé de Moisés, eu tenho minha fé, mas com a fé que eu tenho certeza que as mãos do Todo-Poderoso estão sobre a sua vida nessa noite, agindo na sua necessidade, ouvindo o que a tua alma está falando, aquilo até mesmo que você não pode abrir a tua boca e confessar com os teus lábios diante da congregação. Deus já está ouvindo, já ouviu e já está providenciando o livramento, já está providenciando o milagre necessário para esse processo. Está dizendo para você: eu estou contigo, eu sou, eu sou. Só Deus ele pode dizer isso, irmão. Quando eu fico assim, estupefato com o que Deus faz quando ele escolhe alguém. Quando Moisés questionou e disse assim: mas eu vou para Israel, eu vou lá para o Egito e para o povo de Israel e para Faraó, eu vou dizer: quem é que me mandou? Quem é que eu estou indo em nome de quem? Aí Deus olha para ele e diz assim: o eu sou lhe enviou. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente começa a contemplar em toda a Bíblia esse termo, essa termologia, seguindo Bíblia fora, até chegar em Jesus, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, aquele que vem a mim nunca terá sede, aquele que comer do pão que eu lhe der nunca mais terá fome. Louvado seja o nome do Senhor. E é esse Jesus que mora no teu coração, é esse Jesus que pulsa de dentro para fora o vigor, a energia, e te dá ânimo para continuar, mesmo diante de tanto bombardeio que o teu inimigo tem feito contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa, mas você permanece de pé. E às vezes até você mesmo não entende por quê, mas é esse vigor que vem de dentro para fora, porque você é templo do Espírito Santo. E ninguém vai impedir esse agir de Deus na sua vida, ninguém vai mover desfavorável contra você, porque Deus é o teu favor. O versículo de número 30 diz: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai haver fadiga na tua casa, não vai haver fadiga na tua vida, na tua vida espiritual, no teu ministério, mesmo diante de
tudo que você tem passado, de toda afronta, de toda palavra que o inimigo tem levantado contra a tua vida, dizendo que você vai fracassar, que a tua família não vai prosperar. Não vai haver nada, palavra de maldição nenhuma chegará à tua tenda, porque Deus dará ordem aos anjos dele para guardar a tua casa, para guardar a tua vida, para guardar a tua família. Irmão, sabe o que eu acho mais interessante? Nós já chegamos a mais de 8 bilhões de habitantes no planeta. 8 bilhões de habitantes. Só no Brasil nós temos quase 208 milhões de habitantes. Só no Brasil. Só no Brasil. E nem se fala lá na China, na Índia. A Índia até já tomou o posto de país mais populoso do planeta. Mas o que me chama mais atenção é que diante de tantos habitantes na Terra, diante de tantas pessoas, Deus te olha em especial. Porque só Ele tem essa capacidade de ver indivíduo por indivíduo. E Ele olha para você com um olhar especial. Ele contempla as tuas singularidades, as tuas dificuldades, as tuas necessidades. E Ele tem um plano, um projeto e uma lista de ações especiais para você, específicas para a tua vida. Porque o nosso Deus é o que diz lá no Salmo 90, versículo de número 1. Ele tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Passaram-se anos e anos, a humanidade chegou a 8 bilhões de pessoas, mas ele ainda continua sendo o refúgio específico da irmã Célia, o refúgio específico do irmão Damião, o refúgio específico do irmão Glauber, o refúgio específico do irmão Adalberto, da irmã Glice, da irmã Elisama. O nosso Deus é o refúgio específico do irmão Damião, da irmã Maria. Sabe por que ele é? Porque ele olha para nós com um olhar específico e focado. Ele sabe a nossa necessidade. Ele diz que antes mesmo que nós abríssemos a nossa boca, que a palavra veio à nossa boca, ele já sabe o que é que nós vamos dizer e já tem resposta de Deus. E até mesmo que seja um não, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, é muito bom palestrar com o nosso Deus, e até o não dele é muita bênção, sabe por quê? Isso é certeza que Deus está ouvindo as nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus diz um não para nós, tem gente que faz birra, que bate o pé e diz: Deus não me ama mais. Oh, meu irmão, que coisa maravilhosa. Eu ouvi até o não de Deus, sabe por quê? Porque isso é certeza que Ele está ouvindo as tuas orações e Ele se importa com você. Alguém tão insignificante diante de 8 bilhões de pessoas, mas Ele optou por ouvir a tua oração e até mesmo te dignificou a dizer um não para ti. Entendeu, irmãos? Ele palestra com você. Se ele está te dando um não ou um sim, glorifica a Deus, agradeça, porque Deus está palestrando com você e mostrando que ele é um Pai presente que nunca te abandona. Ele mesmo disse que ainda que uma mãe viera a esquecer de um filho, ele nunca se esqueceria de ti. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está dizendo isso para você nessa noite. Eu estou contigo. Eu não abandono você. Eu não te deixo nem um segundo sequer sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está tomando conta de você. O nosso Deus está cuidando da sua vida. O nosso Deus está mostrando para você que Ele é contigo acima de qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Salmo 90, ele foi escrito por Moisés. Alguns estudiosos acreditam isso a ele. Aí você vê ele dizendo assim: tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem sido o seu refúgio, irmão. Deus, e o salmista Davi, ele diz que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Irmão,
é uma coisa tão interessante, que como é que Deus faz essas coisas na nossa vida, me dá até uma empolgação assim de falar, porque a gente percebe o que o cego de Jericó fez. Está vindo uma multidão, Jesus ali no meio daquela multidão, ele diante da sociedade, ele era um pária, alguém que era marginalizado, jogado à margem da sociedade, mas quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele chama a atenção de Jesus. E Jesus, de prontidão, pergunta: quem é que está me chamando? E manda chamar o cego. Diante de uma multidão que estava gritando ao redor de Jesus, clamando ao redor de Jesus, dançando, pulando, falando, uma multidão, irmãos, mas em especificidade, Deus olhou para a necessidade daquele cego de Jericó. E estou dando um exemplo prático do que a Bíblia falou, para você perceber. Você não acha que você está escondido no meio de 8 bilhões de pessoas, porque ninguém se esconde dos olhos de Deus. Ele mesmo disse: por que tu achas, ó Jacó, e tu pensas, ó Israel, que você pode se apartar do meu olhar, do meu cuidado, se esconder? Não tem como fazer isso diante do nosso Deus, porque Ele é todo poderoso. Ele é o único que vê todas as coisas. E Ele está vendo você nesse momento, aonde quer que você esteja. E Ele vai criar meios de você perceber isso. Chegará diante dessa situação que você está passando e haverá um refrigério, haverá um cuidado especial. Deus cuida de você, cuida de mim, cuida do seu povo. E não haverá ninguém que possa mudar isso nas nossas vidas. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua igreja, que a mão do Todo-Poderoso continue sobre nós. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.